Eu ainda vou fazer um vídeo de boa, mas esse dia não é hoje! Hoje a gente vai falar de pecado! Eu tenho falado muito disso, porque no meu devocional a gente acabou de terminar o Pentateuco. Tem algumas passagens de Deuteronômio que elas são muito boas e que provavelmente você nunca percebeu, e se você está lendo a Bíblia inteira esse ano, você passou por Deuteronômio e talvez os seus olhos não se abriram para isso. E eu quero ler um texto especificamente em Deuteronômio para te provocar, que é Deuteronômio no capítulo 20. Deuteronômio, na verdade, capítulo 21, verso 18. O 20 é uma outra mensagem. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, nem à voz da sua mãe, e o mesmo quando castigado não lhes dá ouvido, e seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciões da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este é nosso filho rebelde, teimoso, não dá ouvido à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês, e todo Israel ouvirá e temerá. Obviamente, eu não tô falando pra se apedrejar ninguém, já quero deixar isso aqui claro, mas existe uma dinâmica muito importante, que é uma dinâmica que ela permanece até hoje. E a noção, eu falei no último vídeo sobre Jesus não morreu por você, que na verdade é um jogo de palavras, porque ele morreu sim por você, mas é que ele morreu por nós. E essa noção individualista é uma noção que ela impregnou o nosso cristianismo ocidental. Então nós tratamos os nossos pecados como processos de reabilitações pessoais. Então você está batalhando contra o pecado da imoralidade, o pecado da pornografia, o pecado da fornicação, você está batalhando contra o pecado da bebedeira, e esse pecado ele vira um processo terapêutico individual, onde você tem uma guerra contra a sua carne, você tem que vencê-la, o que é de sim verdade, mas é que nós perdemos a segunda parte de entendimento. Nosso pecado ele afeta o meio que nós estamos inseridos. O nosso pecado, quando nós fazemos parte de um corpo, ele não é só nosso, ele afeta o coletivo. Tem uma perspectiva clara aqui em Deuteronômio, que é uma dinâmica. Ele está falando aqui do pecado do primogênito. E o filho peca contra os pais. Só que ao invés dos pais corrigirem, eles levam o filho deles até um ancião. E tem uma palavra que é importante a gente colocar aqui, que é: mesmo quando castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe pegarão e o levarão aos anciões cidadãos junto ao portão daquele lugar e dirão: este é nosso filho que é rebelde e teimoso, e não dá ouvido à nossa voz, é comilão e beberrão. Então você percebe que existem dois atributos. Ele é comilão e beberrão, e por ser comilão e beberrão, que comilão e beberrão está muito ligado a ser desobediente, preguiçoso, não estar submisso, ele está sendo castigado pelos pais. Só que o motivo que ele é trazido aos anciões não é que ele é comilão e beberrão, é que ele é rebelde e teimoso. Basicamente, ele não quer mudar. E por não querer mudar, o pecado dele passa de ser um processo de restauração e ele começa a virar uma pedra de tropeço. E quando entra nesse lugar, ele é confrontado pelos anciões e a decisão dos anciões é que ele seja castigado pelo povo. Só que para, e você tem que prestar atenção nessa nuance. Ele pecou contra os pais, por que ele está sendo castigado pelo povo? Porque a partir do momento que ele não quer mais restauração, ele começou a pecar contra a comunidade de fé dele. E na hora que ele começou a pecar contra a comunidade de fé dele, ele começou a ser o exemplo de pecado que faz com que as outras pessoas também tropecem. E a conclusão, obviamente é meio drástica nesse versículo, que é apedrejar a pessoa, mas a frase final é: assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês, e todo Israel ouvirá e temerá. Eu acho que tem uma noção que a gente perdeu no processo, que é a noção que eu já vou para 1 Coríntios no capítulo 5, que é essa visão de eliminar o mal do nosso meio. É esse zelo pela pureza, pela integridade, pela transformação e pela verdade. E existe um abismo entre a pessoa que está em processo de restauração, consciente e aberta, e a pessoa que já abraçou o pecado como uma veste e como uma identidade, e ela escolheu andar naquele lugar. E para essa segunda pessoa, para esses comportamentos que nós temos, não existe lugar e vez. E o confronto, ele tem que chegar uma hora onde ele vira um convite a você se retirar. Vai em 1 Coríntios no capítulo 5, no final do capítulo, pra gente ler isso aqui junto. Verso 9. Na outra carta já escrevi a vocês, que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Mano, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor
do meio de vocês. Essa passagem da carta de Coríntios, Paulo retoma essa noção de Deuteronômio, que é a noção de pureza, não para aqueles que estão de fora, mas para aqueles que estão de dentro. A partir do momento que você escolheu seguir Jesus, o crivo sobre a sua vida é mais alto, pois você tem revelação do Espírito, pois é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe o que é errado, e escolhendo permanecer em pecado, você não peca contra Deus apenas, mas você peca contra os seus irmãos. E essa noção não é uma noção de dívida, não é uma noção de, nossa, eu sou horrível, não é isso. É porque nós precisamos levar a seriedade da santidade na medida que lhe é conveniente. Se eu estou numa comunidade de fé e eu permaneço no pecado, eu sou pedra de tropeço para todos os outros ao meu redor. E a direção da Bíblia é clara. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Quando a palavra fala isso, ela dá essa nuance que para mim é muito boa, que é nem comam com essa pessoa, pois essa pessoa é vergonha pro evangelho. Às vezes a gente vê alguns cristãos populares, subcelebridades desviando e acha que a gente não tem que ficar colocando o dedo, tem que colocar o dedo sim. Sabe por quê? Porque eu preciso criar uma distinção clara de que aquela pessoa não é seguidora de Jesus. Aquela pessoa que faz aquelas coisas e se diz cristã não é seguidora de Jesus. Recentemente eu fiz um comentário um pouco ácido que as pessoas estavam hiper celebrando a gravidez de um famoso, que tem um casamento bem perturbado e um cristianismo pós-moderno que é um grande problema para os Gen Zs. E as pessoas falaram, nossa, não pode celebrar a gravidez. Eu falei, não, o problema não é celebrar a gravidez, o problema é celebrar uma família que claramente é um problema. Nossa, Nick, então a gente não pode apoiar ninguém? Não seja tão infantil no comentário. O ponto central não é sobre apoiar ou orar por essa pessoa. Eu espero que você ore por ela, assim como eu orei por ele quando eu vi a gravidez dele. Eu orei, eu abaixei minha cabeça e falei, Deus abençoe essa criança, dá sabedoria para essa mãe, endireita a fé desse cara, porque ele pode ser um exemplo de transformação, mas hoje ele é um exemplo de tropeço, porque ele é um artista famoso que canta sobre o órgão sexual da esposa dele e que canta sobre maconha e ficar muito chapado para poder lidar com as crises existenciais dele. Isso não é exemplo de cristão. E tendo ele revelação de Cristo e sendo cheio do Espírito Santo, o crivo tem que ser mais alto. Porque a palavra em Deuteronômio e em Coríntios não está falando daqueles que estão de fora da nossa comunidade de fé e estão em tropeço. Então, Cristo Jesus, ele é caminho, verdade e vida. Eu encontro vida em Jesus, eu encontro direção em Jesus, eu encontro um lugar para ir. Mas se eu estou em Cristo e eu não tenho isso, eu estou me criando um problema. Porque a partir do momento que eu escolhi fazer parte da comunidade de fé, eu fiz o que a Bíblia fala, faça a conta do preço da torre. Porque seguir Jesus não é uma decisão boa, seguir Jesus é a única decisão, mas custa muito caro. E por custar caro, eu preciso tratar isso com a preciosidade. E eu quero fazer uma reflexão com você. Esse vídeo não é sobre expulsar as outras pessoas, esse vídeo é sobre expulsar você. Será que não está na hora de você resolver os seus problemas? Será que não está na hora de você parar de passar pano para esse pecado de estimação? Será que não está na hora da gente perceber que nós estamos sendo aqueles que são rebeldes e teimosos? Pois por vergonha a gente não confessa os nossos pecados. Porque por dificuldade de relacionamento a gente gera contenda entre os irmãos. Meu irmão, se você faz parte do corpo de Cristo, o seu crivo é mais alto e a responsabilidade sobre você também. Haja na estatura do sacrifício de Jesus, não seja mais um cristão meia boca. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você conheceu Jesus, não tem mais volta. O céu só vende passagem de ida. Então é bom você vender o resto dos seus bens e seguir aquilo que lhe foi prometido. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente começa a levar a igreja e o evangelho simplesmente como estruturas de fé que nos dão uma vida melhor. Isso é blasfêmia. Cristo Jesus não morreu para te deixar rico. Cristo Jesus não morreu para te deixar feliz. Cristo Jesus não morreu para você ter um tempo bom aqui. Cristo Jesus morreu para você ter vida eterna. E essa vida tem também preço esperado, que é o preço do sacrifício, de eu viver a vida de Cristo e crucificar a minha vida. Todo aquele que quer seguir a Cristo, que carregue a sua própria cruz. Resolve suas tretas. Porque senão a gente está reclamando do outro. A gente está falando da artista, abandonou a fé e agora fica fazendo música rebolando. E tá certo, tem que sim separar as coisas e deixar claro que aquilo ali não é cristianismo. Mas na hora que eu aponto o dedo, eu também preciso tirar a trave do meu olho. Eu não posso entrar numa dinâmica de só Deus pode julgar. Não, a gente tem que julgar as que são de dentro, mas a gente tem que julgar primeiro a nós mesmos. Eu preciso olhar pra mim e falar, será que eu sou aprovado? Será que eu estou andando na estatura? E tem que ficar claro aqui, eu não tô pedindo pra você ser perfeito, não. Mesmo que Mateus no capítulo 5, no verso 48, fala, seja vós perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito no céu. E a nossa meta é a estatura de Cristo, mas o processo é um processo de santificação. Só que no meio do processo, eu preciso ser honesto. Eu estou em santificação ou eu larguei a toalha? Eu escondi o meu pecado. Eu me acostumei com ele. Eu aceitei que ser irado e raivoso é a minha personalidade, quando na verdade é uma falha do caráter e do fruto do Espírito. Eu aceitei
a mentirinha, eu aceitei o engano, eu aceitei a falta de ética e eu parei de combater. Pois na hora que eu parei de combater, eu parei de santificar. E aí que mora o problema. E o que eu quero deixar, o conselho é: expulse o malfeitor do seu meio. Expulse o malfeitor de você. Trata as suas coisas. Resolve seus B.O.s. Olha pra dentro. Pede pro Espírito Santo esquadrinhar seu coração. Pede para as Escrituras revelarem aquilo que precisa ser mudado. Se renda ao processo de santificação. Senão nós teremos muitas pessoas dentro da igreja que não andam na estatura do chamado que nos foi confiado. E a gente não entende a seriedade que se você é irmão em Cristo, não convém você tá na lista que Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 5. Que ele fala o seguinte: for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Eu não tenho tempo para entrar na exegese, porque cada uma dessas palavras tem um significado. Mas é legal você pensar, quando a gente fala de devasso, é rendido aos prazeres. Avarento é comprado pelo dinheiro. Idólatra tem o coração em outras coisas e não em Deus. Maldizente é o reclamador e o fofoqueiro. Bêbado é a pessoa que é completamente fora de si e consumida por alguma coisa. E o ladrão é aquele que se preocupa mais com aquilo que ele pode ter do que o que os outros têm, por isso que ele rouba. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando das pessoas que, uma vez regeneradas por Cristo, não se renderam ao processo de regeneração e voltaram atrás. Que nós não nos enquadremos nisso, que a gente possa andar na estatura do chamado que nos foi confiado e evitar a gente, ser a pessoa que tem que ser expulsa do meio. Mas seja duro com você mesmo, seja real e se renda ao processo de santificação. Se vê no próximo vídeo. Eu ainda vou fazer um vídeo de boa, mas não era hoje. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.